Bom, vamos lá então falar dos incisos do artigo 68 da lei. Bom, na ação revisional de aluguel, que terá o rito comum, observar-se-á o seguinte: 1. Além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do CPC, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. Aqui, outro destaque importante. Requisitos dos artigos 276 e 282, aqui o legislador se refere aos artigos 276 e 282 do CPC de 73. O artigo 282 do CPC de 73 era o artigo que enumerava lá os requisitos da petição inicial de qualquer processo civil. Já o 276 instituía requisitos específicos da inicial das ações do rito sumário. A leitura atualizada desse inciso 1 é a seguinte: além dos requisitos exigidos previstos pelo artigo 319 do CPC, que é o artigo atual que prevê os requisitos da petição inicial, que estabelece quais os requisitos da petição inicial, que vocês tanto já conhecem, a inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida. Ou seja, é imprescindível que a petição inicial da ação revisional de aluguel indique nominalmente qual valor o autor da ação pretende seja arbitrado como aluguel daquele contrato de locação. Se não houver indicação do valor pretendido a título de aluguel, tanto pelo locador como pelo locatário, já que ambos podem ser autor da ação, podem ser autores da ação, o juiz deverá determinar a emenda da peça inicial a fim de que esse requisito seja satisfeito. Caso, eventualmente, o autor da ação, que tanto pode ser o locador como o locatário, não atender à determinação feita pelo juiz, a solução será a extinção do processo, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, né, em razão do descumprimento de um dos requisitos da petição inicial da ação revisional de aluguel. Inciso 2. Diz ao legislador: ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório que será devido desde a citação nos seguintes moldes. Vamos por partes. Ao designar a audiência de conciliação, aqui o legislador estava se referindo à audiência de conciliação que iniciava o procedimento sumário previsto pelo CPC de 73. Como o procedimento sumário foi abolido pelo CPC de 2015, ao se referir aqui à audiência de conciliação, o legislador está mencionando a audiência conciliatória inicial, aquela prevista pelo artigo 334 do CPC de 2015, para a qual o réu deverá ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Ok? Então, do ponto de vista da ritualística, recebida a petição inicial, o juiz de plano vai designar aquela audiência conciliatória inicial do artigo 334. Além de designar a audiência conciliatória inicial do 334, o juiz, havendo pedido formulado pelo autor e com base nos elementos por ele indicados, fixará um aluguel provisório que será devido a partir da citação.
O aluguel provisório constitui uma espécie de tutela de urgência de natureza antecipada, requerida pelo autor da ação revisional. O juiz, segundo o inciso 2 do artigo 68, não pode fixar aluguel provisório se não houver pedido explícito da parte. É diferente dos alimentos provisórios lá da Lei de Alimentos, que nós estudamos recentemente. Ali o juiz tem, principalmente quando trata-se de ação promovida por descendente em relação a ascendente, menor de 18 anos, ali nós temos a obrigatoriedade, o juiz fixa os alimentos provisórios mesmo sem requerimento nesse sentido. Aqui não. Aqui é imprescindível que exista o requerimento da parte autora, que pode ser o locador ou o locatário, a depender da intenção. Se aumentar o aluguel, a ação vai ser proposta pelo locador. Se diminuir, a ação vai ter sido proposta pelo locatário. Havendo pedido, o juiz fixará um aluguel provisório que vai incidir a partir da citação. Mas aí fica uma pergunta. E se o juiz entender que os elementos apresentados na inicial, os documentos que instruíram a petição inicial, não são suficientes a ensejar a fixação de um novo aluguel, superior ou inferior, a depender de quem esteja figurando como autor da ação? Poderia o juiz indeferir a fixação de um aluguel provisório? Ou deveria o juiz determinar que a inicial fosse emendada a fim de que o autor apresentasse novos elementos que pudessem influir no seu convencimento e justificar a fixação de uma nova verba? Bem, me parece que o juiz aqui não pode indeferir de plano a fixação de um aluguel provisório. Até porque o inciso 2 do artigo 68 tem natureza imperativa, né? Ele diz que ao designar a audiência de conciliação, o juiz fixará, ou seja, é impositivo um aluguel provisório. Então, se o juiz, em princípio, não se convence de que existe razão para se alterar o valor do aluguel, ele deve determinar ao autor da ação que complemente a documentação, que apresente mais elementos que possam justificar a decisão a ser tomada pela fixação do aluguel provisório. E aí, se porventura a parte não emenda a peça, não apresenta nova documentação, aí me parece que, se realmente o juiz não se convence de que existe necessidade, ele pode sim deferir a fixação do aluguel provisório. E aí permanece valendo aquilo que está disposto, pelo contrário, o valor que está previsto pela avença. Ok? Prosseguindo aí na análise desse inciso 2. As alíneas A e B do inciso 2, elas estabelecem parâmetros para o juiz fixar aluguel provisório. E parâmetros tanto na ação proposta pelo locador, visando o aumento, quanto na ação proposta pelo locatário, visando a diminuição do valor vigente. A linha A. Em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá exceder a 80% do pedido. Ou seja, vamos imaginar, o aluguel vigente é de R$1.000. O autor quer aumentar o aluguel para R$2.000. Não é possível a fixação de um aluguel provisório num valor superior a R$1.600, que corresponde a 80% do pedido. O pedido é 2.000, 80% de 2.000 é 1.600. Esse é o limite de aluguel provisório a ser observado pelo juiz no caso de deferimento. Já na ação proposta pelo locatário, a linha B, o aluguel provisório
não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Ou seja, se o locatário pretende a diminuição, o valor fixado inicialmente a título provisório não pode levar o aluguel da locação a um percentual inferior a 80% daquele aluguel vigente. Então, por exemplo, eu tenho uma locação cujo aluguel é R$1.000 e o locatário está pretendendo a redução desse valor para R$500, alegando que o imóvel se desvalorizou. A título provisório, o juiz não pode fixar um valor inferior a R$800, que corresponde a 80% do aluguel vigente. Isso para evitar que o locador experimente uma queda de receita abrupta, né? E sem maiores elementos, né? Com base num juízo de cognição sumária, né? Sem dar a oportunidade da outra parte se contrapor àquela argumentação. Então, existem esses parâmetros para a fixação do aluguel provisório. Se a ação for promovida pelo locador, o aluguel provisório não pode ser superior a 80% do pedido. Se a ação for proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% do aluguel vigente. Ok? Aqui, nós temos que fazer uma observação importante que eu vou deixar para o próximo vídeo.